Olá, bom dia, muito bom dia para todos nós. Hoje é um dia muito especial. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é o dia da Santa Ceia. Tem tantos símbolos importantes, tantos símbolos interessantes no dia de hoje que vale a pena comentarmos. No dia de hoje, existe também, por coincidência, do mesmo jeito que nós tivemos ontem, a Páscoa judaica, coincidindo com a quarta-feira dos diferentes tipos de amores que nós vimos da Madalena, do Judas e da Marta, principalmente caracterizado pelos amores diferentes da Madalena e também do Judas. Hoje, caminhando um pouquinho mais, nós vamos ter um silêncio também bastante grande hoje na Semana Santa, onde nós estamos fazendo essa trajetória de Jesus do domingo de Ramos até a Páscoa, tá? Na quinta-feira daquela época também era a ceia pascal, era a ceia Pessar. Os judeus também estavam comemorando nessa quinta-feira da Semana Santa, eles também estavam comemorando a passagem. Então, saímos do amor, dos amores, diferentes formas de amor, para agora vamos acompanhando. Se a gente puder entrar no clima, é muito enriquecedor entrar nesse clima. Dessa passagem, desse caminho. Então, tem dentro dessa estrutura, tá bom? Que tem a ceia, a ceia da passagem dos judeus, e isso está acontecendo também, onde tem um movimento durante o dia, do lado de fora, e depois à noite nós vamos ter um silêncio. E nesse silêncio, Jesus está junto com os seus discípulos para fazer a ceia, que também é essa ceia que os judeus estão fazendo, tudo bem? Então, nessa ceia que eles estão celebrando a passagem da escravidão para a libertação, a saída do Egito para a Terra Prometida. E Jesus e os seus discípulos estão também numa ceia, só eles. E nessa ceia existe o cordeiro pascal e por acaso, dizem que por acaso tem o pão e tem o vinho também nessa mesa, nessa ceia. E o que acontece? O cordeiro, por isso que eles falam cordeiro pascal, ele representa o animalesco, o sacrifício animalesco que existe em nós. O sacrifício no âmbito da matéria. Então, eles fazem a oferenda do cordeiro. Por isso que depois, mais para frente, vai ser o Cordeiro de Deus, Jesus, que ele carrega os sacrifícios do mundo, né? Então, deixa eu deixar claro de novo, por favor, eu não estou falando necessariamente aqui nessa passagem nossa sobre religião. E tem gente que falou assim, nossa, você está falando coisas do catolicismo. Por favor, eu estou fazendo um convite para nós fazermos essa caminhada com este mestre, Jesus Cristo, para todos, imaginando, pegando os ensinamentos dele. Então, isso é de um âmbito muito grande. Eu não estou falando especificamente para um grupo religioso. Eu quero ampliar isso e aproveitar esse ensinamento fantástico que esse ser de luz que passou aqui pela Terra nos deixou. E se você não precisar acreditar que ele é um ser de luz, fica só com os ensinamentos, com a mensagem, com um convite maravilhoso, incrível que ele nos oferece dia a dia. E hoje é desse. Hoje nós vamos falar sobre os sacrifícios. Então, teve o cordeiro, que é uma oferenda para a parte material. É um sacrifício que é oferecido pelo lado material. E para a gente trabalhar com o nosso animalesco, o que tem de animalesco em nós ainda.
E Jesus faz parte dessa ceia e tem o pão e vinho. E aí o Jesus pega esse pão e pega esse vinho e também faz uma oferenda através do pão e do vinho. Tomai o meu corpo e tomai o meu sangue, senão não faz parte de mim. Quem não toma do meu corpo e quem não toma do meu sangue, não faz parte de mim. Uau! E os discípulos ficam olhando aquilo, como assim? Tem o cordeiro, mas Jesus pega o pão e pega o vinho para fazer essa oferenda. Interessante, não é? Então, o pão representa o corpo de Jesus Cristo. O corpo no sentido da matéria, no sentido do que nós estamos aqui, nós vivemos na matéria, nós estamos na matéria, nós estamos com um corpo onde nós temos que aprender a viver materialmente, nessa fraternidade, em tudo isso que Ele está nos oferecendo, de sermos irmãos, de termos a nossa palavra de uma maneira amorosa, de termos um tipo de amor de Madalena, esse tipo de vivência material num mundo onde a mudança é constante. Sempre vem desafios de fora para dentro. E como nós estamos vivendo? É a passagem lá do Domingo de Ramos, quem sou eu? Que tem todos esses chamados externos, todos esses chamados do lado de fora, e como é que eu estou passando pela minha vida com tantos chamados. É essa a ideia, como eu estou vivendo na matéria, no quem sou eu, com os meus frutos, com o que eu produzo e eu posso oferecer, com a minha convicção do que eu sou, com o tipo de amor que eu tenho, com a devoção e com a vida segue, o destino segue. A vida, tá tudo certo. A gente às vezes não entende muito bem das coisas, mas tá tudo certo. Tá tudo ok, porque tem um propósito maior. Quem não tem um sentido da vida, quem não sabe para que está existindo, mas é um dormir e um acordar, um dormir e acordar, está muito perdido nesse tempo com os desafios da vida. E é essa a ideia fantástica dessa semana, esse convite de existirmos na matéria numa dimensão maior, numa dimensão sagrada. Então, o pão representaria o corpo, a parte material. Esse é o convite. Como que nós estamos com o nosso corpo, com a nossa matéria, com o nosso jeito de estarmos na vida? E o vinho representa o sangue, que é o eu, a presença do eu espiritual, do sagrado. Então, como nós estamos vivendo numa matéria, numa dimensão espiritual? Esse é o grande segredo, esse é o grande convite da Semana Santa, da quinta-feira, da Santa Ceia. É fazer a ligação, a ceia, o comer, o introduzir dentro de nós o pão, corpo de Cristo, e o sangue, essência, o eu dele, dentro da nossa vivência corporal, tornando-a uma dimensão espiritual, uma dimensão com propósito, uma dimensão do sagrado, tá? Então ficou cordeiro, o material, o animalesco, trabalhar com a nossa sombra, e o pão e o vinho, a união, o pão e o vinho dentro dessa ligação que existe do eu, dimensão material, com o espiritual, juntos nessa unidade, fazendo essa refeição. Quem não toma do meu corpo e não toma do meu vinho não faz parte de mim. Nesse sentido, viver de uma maneira cristã ou viver de uma maneira mais integrada, mais numa unidade, tem que fazer a ligação do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Jesus, a matéria e o espiritual. Muito bem. O que acontece durante essa ceia? Nós vamos passar por 4 etapas interessantíssimas, que tem um nome de sacramento, tá? Mas são 4 rituais, são 4 formas, etapas, onde tem esse convite de introduzir essa união do material e do espiritual.
A primeira é o lava-pés. Jesus, dentro da humildade dele, a humildade muito grande dele, ele lava os pés dos seus discípulos, de todos, inclusive do Judas, que também está lá e que na noite anterior saiu durante a noite para falar sobre onde estava Jesus. Até de Judas, numa amai-vos, numa mensagem que é a base de tudo, amai-vos uns aos outros. Ele humildemente lava os pés de todos, incluindo o senhor Judas. Lava. E depois aí tem a segunda, que é a segunda etapa, que é a oferta desse material, que é o cordeiro pascal, né? É o cordeiro dessa ritualística, que é oferecer. Vamos entrar um pouquinho nessa que animalesco que ainda em nós que nós precisamos ofertar. A gente precisa fazer o sacrifício. Sacrifício é sacro ofício, não é uma penúria, não é uma perda. Sacrifício significa o que eu tenho que abrir mão de alguma coisa para abrir espaço, para deixar espaço para algo novo. É isso que é a grandeza do sacrifício. Não é fazer sacrifício por sacrifício. Ainda mais nesse momento de quaresma que nós estamos, e a gente fala que o tempo todo tem que fazer sacrifício, mas sacrifício é algo que não está me causando um impedimento de eu conseguir algo maior. É o sacro ofício. Então, o cordeiro, nessa segunda etapa, representa isso. Aí nós vamos para a nossa terceira etapa, que é onde Jesus traz a oferenda, só que agora através do pão e do vinho, onde nós vamos unir o material e o espiritual, fazendo nessa ceia a união do corpo e do vinho, no sentido do corpo e do espírito, do pão e do vinho. Nós vamos fazer essa união. Então, o sacro ofício agora é o que eu tenho da minha vida terrena que me impede entrar na dimensão do sagrado. Esse seria o terceiro pedido, o terceiro convite. O que eu abro mão, que já não me serve, que está no velho, que é a figueira, lembra a figueira? Que eu tenho que tirar os galinhos para produzir. O que é o que eu tenho que abrir mão para poder a dimensão do espiritual acontecer? Esse é o pão e o vinho. E a quarta etapa é essa, ele se despede com uma prece, com uma oração, com uma fala extremamente tocante para todo mundo. Então, seria a concretização, e quando faz parte dele, quando ele fala, quem não toma do meu corpo e quem não toma do meu sangue, ele não faz parte de mim, nesse sentido dessa unidade. Então, aí ele encerra falando a respeito desse mundo maior, desse mundo onde não é a matéria, não é o ter que governa, mas é quando a gente busca a existência do que eu estou fazendo aqui, essa consagração, no sentido dessa inteireza que somos nós. Muito bem, e aí isso é noite e tem um silêncio, e nisso Judas sai. Lá fora também tem um silêncio, porque não é para sair durante a ceia judaica. Então ele sai, Judas sai, porque ele vai avisar essas pessoas onde é que está Jesus novamente. E tá tudo bem, Jesus já sabe. E o Pedro, antes disso, Jesus vai falar que vocês vão achar muito estranho muitas atitudes minhas, mas tá tudo bem. Quem tiver condições de compreender, vai compreender. E vai ter muito de vocês que pode ficar contra mim. Aí o Pedro fala, jamais eu ficarei contra você. Você é o meu mestre. E aí Jesus fala que, olha, você vai me negar, sim. Você vai me negar na noite 3 vezes. E Pedro não entende o que está acontecendo. E a noite vai, e a noite acontece. E dessa forma, quando nós estamos fazendo este movimento, que é esse convite dessa ceia, desse encontro do comer, do introduzir dentro do nosso ser, essa dimensão do material e do espiritual numa vivência humana. E assim essa noite termina e todas as pessoas, todos eles se dirigem para o Monte das Oliveiras. Terminado a ceia, eles vão para o Monte das Oliveiras. Existe um clima de peso
e de muito silêncio nessa noite. Uma sensação pesada e silenciosa. Algo vai acontecer. Algo está para chegar. E durante essa noite, todos os discípulos, eles adormecem. É muito mais forte. Todos dormem, menos Madalena. Madalena está desperta, porque lembra, ela tem o amor do devotamento. Ela tem um amor do que, eu não sei muito bem o que está para acontecer, mas eu estou entregue. Eu estou entregue em algo muito maior que foge da minha compreensão, mas eu tenho um sentido, um propósito, e eu me entrego a esse destino. E novamente ela fica ao lado de Jesus, desperta. E durante a noite, que tem nessa inconsciência maior, esse estado de inconsciência grande, e onde existe esse torpor, esse dormir, onde nós precisamos apagar, eles não dão conta de passar por essa situação. E é nesse estado que chegam os soldados para pegar Jesus, para eles fazer Jesus de prisioneiro, que é aí tem aquela indignação, aí os apóstolos acordam e Jesus vai ser aprisionado. Pedro está muito irritado e ele corta uma orelha de um soldado. Cristo, dentro da sua capacidade de trabalhar, de fazer toda uma transmutação com a parte material, ele recoloca a orelha desse soldado. Estão todos lá, num grande silêncio novamente, interno e externo, está sendo um alvoroço do que é que está acontecendo e o que vai acontecer. Dessa forma, Jesus é pego. E isto é a nossa quinta-feira. Uau! A nossa ceia, a nossa santa ceia. E agora Jesus está aí, entregue. E no nosso encontro de amanhã, nós vamos fazer essa trajetória desse Calvário todo, onde Jesus vai carregar a cruz, onde ele mesmo vai ser crucificado. Olha que grandioso isso! É muito grandioso. O que é essa cruz? O que nós vamos carregar a nossa cruz para a nossa própria crucificação, onde ele sabe, ele concorda, ele vai ser sacrificado, ele não fez nada. Com toda a capacidade que ele tem, onde ele ressuscita Lázaro, onde tem muitas curas que são feitas, onde tem essa doçura, ele poderia perfeitamente achar uma maneira de não estar presente. E ele está e concorda, ele vai ser crucificado e não faz nada. É nesse sentido que alguns discípulos e algumas pessoas falam, você não fez nada? Você não fez nada para você se salvar? Com essa capacidade de fazer a união do pão, corpo, e do vinho, sangue, do material e do espiritual dentro de uma dimensão sagrada. Então, boa quinta-feira para todos nós e boa ceia sagrada para todos nós. Um grande abraço, um bom dia e até amanhã.